o que você e eu merecíamos sofrer. Para quê? Para que nós pudéssemos receber o que ele merecia. E o que ele merecia? A vida, porque a vida dele foi uma vida de obediência. Ele merecia a vida e nos entregou a vida. Nós merecíamos a morte e essa morte passa para Deus. Mas, para que isso seja valedeiro para você, para que isso sirva para você, o que tem que fazer? São João, capítulo 3, versículo 16, explica. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, querido, tudo que você tem que fazer é crer. Não interessa como você está vivendo, o que você fez de errado, por que caminho de morte você está caminhando, teu casamento destruído, aquela coitada esposa que um dia você prometeu fazer feliz, está aí toda envelhecida, destruída pelo maltrato. Por quê? Porque você faz coisas que você mesmo não entende. Teus filhos, cada um pelo seu caminho. Oh, querido, isso não é vida. Essas noites sem dormir que você tem, isso não é vida. Essa vontade de chorar que você tem quando ninguém te vê, isso não é vida. Deus não te criou para isso. O que tenho que fazer, pastor? Crê no Senhor Jesus. E neste momento aí onde você estiver, diga: Senhor, eu não consigo sozinho. Eu já tentei, eu já lutei, eu já me esforcei, não consigo. Pronto. Nesse momento, a mão poderosa de Jesus toca a tua vida. Teus pecados te são perdoados. A morte que você merecia vai para Jesus. E a vida que ele merecia vem para você. E agora você vai ter um casamento lindo, uma esposa feliz, filhos lindos. Tudo vai mudar na tua vida. Por quê? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, querido, entregue seu coração a Jesus, aí onde você estiver. Ouve, ó Pai, o meu clamor, já não tenho forças para prosseguir. Quantas lutas e derrotas, incertezas querem destruir a fé. Tu conheces minha vida e o que vai no coração. Só tu podes me ajudar. Teu amor é tão profundo, bem maior do que o mundo pode dar. Hoje Cristo está dizendo: eu conheço a tua dor e o que te faz sofrer. Já passei por isso tudo, acredite, eu jamais te rejeitei. Continuo te chamando, quero dar-te o meu conforto e ajudar. Só te faço esse convite porque um dia eu morri pra te salvar. Hoje em dia as pessoas não encontram alegria pra viver. Culpam Deus por seus problemas, buscam forças em si mesmas pra vencer. Mas o nome de
Jesus é maior que todo mal, tem poder para vencer. Basta apenas aceitar a salvação e a Cristo se render. Hoje Cristo está dizendo: eu conheço a tua dor e o que te faz sofrer. Já passei por isso tudo, acredite, eu jamais te rejeitei. Continuo te chamando, quero dar-te o meu conforto e ajudar. Só te faço esse convite porque um dia eu morri pra te salvar. Só te faço este convite porque um dia eu morri pra te salvar. No próximo tema, o pastor Bulhon falará sobre fé, arrependimento e salvação. E enquanto você medita no tema de hoje, vamos orar. Querido Pai, obrigado porque no teu conselho infinito de amor, o Senhor elaborou o plano da salvação. Aceita, Pai querido, este teu filho que nesse momento se curva diante de ti, entregando o seu coração a Jesus. Que o seu nome esteja escrito no livro do céu. Em nome de Jesus, amém. A Grande Esperança. Tema 4. Fé, arrependimento, confissão. Com Alejandro Bulhon. Olá, amigo. O tema para hoje é fé, arrependimento e confissão. Outro dia, eu estava num acampamento e um homem de aproximadamente 40 anos disse: pastor, eu estou aqui não porque eu quis, eu estou aqui porque a minha família insistiu para eu vir. Falei: por que você não quis vir? Me disse: pastor, eu vou abrir meu coração para o Senhor, porque estou desesperado, estou assustado, eu acho que para mim já não tem remédio, eu estou perdido para sempre. Falei: mas por quê? O que está acontecendo com você? E ele disse uma coisa interessante: pastor, eu estou vivendo uma vida dupla. Eu tenho minha esposa, minha família, meus filhos, mas tenho outra mulher. E eu queria mandar minha família para o acampamento para eu ficar com a outra mulher. Mas eles insistiram tanto que me trouxeram para aqui e eu vim. Mas segunda-feira eu vou me encontrar com essa outra pessoa. E se eu lhe disser que eu não quero, estou mentindo porque eu quero. Se eu lhe disser eu vou tentar não ir lá, eu estou mentindo porque eu vou tentar ir. Se eu lhe disser eu sinto dor pelo que estou fazendo, também estou mentindo porque eu não sinto dor pelo que estou fazendo. Eu perguntei: e por que você está falando isso para mim? Ele disse: porque, pastor, eu acho que já cometi o pecado contra o Espírito Santo. Eu acho que para mim já não tem perdão. Como Deus vai me perdoar se eu não me arrepender? Então aí vem a pergunta, querido. Você precisa se arrepender para ser salvo? É o arrependimento um requisito de salvação? A minha pergunta para você é: o que deve você fazer para se salvar? E para isso eu vou ler um texto bíblico. Olha o que diz
Atos capítulo 16, versículos 27 ao 31. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Crê. Oh, querido, não importa quem é você, não importa como você está vivendo, não importa quão longe ou quão perto de Jesus você está. Tudo o que você precisa fazer para ser salvo é crer. E o arrependimento? Vamos chegar lá. Vamos ler Atos capítulo 2, versículo 38. Olha o que diz. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora você vai me dizer: pastor, não estou entendendo. Porque o senhor acaba de ler um texto que diz que tudo que a gente precisa fazer para se salvar é crer. E agora acaba de ler outro texto que diz que é preciso se arrepender. Mas o senhor perguntou: é preciso se arrepender para ser salvo? Ou é preciso unicamente crer? Este é um assunto interessante, querido. E vou responder da seguinte maneira: para ser salvo, tudo que você precisa é ir a Jesus. E vai como filho pródigo, vai levando a sua vida do jeito que está. O filho pródigo, quando voltou para o pai, voltou vestindo trapos de imundícia, estércol de porco em suas roupas, cabelo comprido, sujo, pelotas de sujeira no cabelo, unhas compridas, sujas, cheirando a porco. A parábola diz que o filho chegou assim e o pai o abraçou, o beijou, o amou, e foi o pai que mandou tirar e trocar essas roupas imundas. O que quer dizer isso? Que você pode ir a Jesus do jeito que você estiver. Mas, pastor, preciso me arrepender? Não. Você precisa ir a Jesus e dizer: Senhor, estou aqui, não estou arrependido, não sinto dor, estou vivendo uma vida dupla como aquele homem, eu vou me encontrar com aquela pessoa, eu gosto de fazer isso, a minha vida está errada, mas não me dói, mas estou aqui. Querido, vai a Jesus do jeito que você estiver. Porque agora vem a terceira pergunta: quem é que produz o verdadeiro arrependimento? O ser humano ou é um presente que você recebe de Deus? Veja o que diz Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Você precisa ir a Deus do jeito que você está. E uma vez que você vai a Deus, o que faz Ele? Ele trabalha no teu coração de uma maneira interessante que você começa a sentir dor pelo que você está fazendo. Você vai a Jesus do jeito que você está, mas quando você vai a Jesus, Ele começa a trabalhar no teu coração de maneira que você começa a perceber, seus olhos começam a se abrir, você começa a perceber: olha a imundícia que eu carrego na minha vida, olha o jeito que eu estou vivendo, olha o que eu estou fazendo com minha esposa, com meus filhos. E aí surge em seu coração o desejo: não posso continuar vivendo este tipo de vida. E neste ponto é que eu preciso te explicar uma coisa. Os seres humanos às vezes confundem
arrependimento com remorso. Mas vou te explicar a diferença. Remorso é medo das consequências que teu pecado vai te trazer. Por exemplo, você é casado e você sabe que se tua esposa descobrir que você está sendo infiel, ela vai pedir o divórcio, mas você ama a sua esposa. Agora vem aí a coisa, não? Porque se você ama a sua esposa, você trai ela. Essa incoerência do ser humano. O ser humano não convertido faz coisas incoerentes. Ama uma pessoa e machuca essa pessoa. Não dá para entender. Mas quando você nasce no reino de Deus, aí tudo é diferente. Mas tudo bem. Agora você está vivendo uma vida de infidelidade. E você sabe que se tua esposa te descobrir, ela vai pedir o divórcio. E isso vai ser trágico, porque você ama ela. Um dia você está caminhando com a pessoa estranha, com quem você não deve caminhar, e um vizinho teu te vê. Tá? Te vê. E você sabe que esse vizinho vai contar para tua esposa. Aí você entra em desespero e vai para casa e se ajoelha. Meu Deus, me perdoe, nunca mais vou fazer isto, eu te prometo, de aqui para frente tudo vai ser diferente. Mas você não está arrependido. Você está com medo de que tua esposa te descubra e peça o divórcio. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Remorso é medo pelas consequências que virão a causa do deslize que você está cometendo. Pastor, e o que é arrependimento? Arrependimento é diferente. Arrependimento é você ir a Deus do jeito que você está, pecador, imundo, miserável. E deixar que Jesus crie em você duas coisas. Primeiro, dor pelo que você está fazendo. Tristeza pelo que você está fazendo. Destruindo o coração de Deus, destruindo o coração da tua família, destruindo a tua própria vida. Você sente dor, Deus abre teus olhos, sente tristeza pela vida que está vivendo, mas ao mesmo tempo sente vontade de afastar-se do pecado, largar essa vida, mudar de vida. Por isso, querido, sem ir a Jesus não tem arrependimento, porque é Jesus que cria em você o querer e o realizar. Tudo vem de Deus. Você não pode ficar longe de Deus. Primeiro vou me arrepender. Você nunca vai se arrepender sozinho. Tudo que vai fazer é sentir remorso. E remorso não traz a transformação da vida. Agora, o que acontece quando você se arrepende? Aí vem o que diz Provérbios capítulo 28, Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Isto é interessante. Se você esconde as suas transgressões, se você esconde seu pecado, jamais vai prosperar. E aí vem a tragédia do ser humano. Ele quer prosperar nos negócios, ele quer prosperar na vida financeira, ele quer prosperar na vida familiar, ele quer prosperar na vida profissional, ele quer o melhor do melhor. Mas se você tem um pecado escondido na sua vida, jamais vai prosperar. É isso que a palavra de Deus diz. Aquele que encobre seus pecados jamais vai prosperar. Quem é que vai prosperar? Aquele que confessa seus pecados. Aquele que abre o coração a Deus e dizer: Senhor, estou aqui. Mas para isso, você tem que ter primeiro ido a Jesus tal como está, do jeito que você está. Segundo, Deus vai te dar o arrependimento. Imediatamente que você reconhece seu pecado, você vai abrir o coração e vai dizer a Jesus: Senhor, sou um miserável pecador. Não quero ser desse jeito. Eu quero mudar, mas eu não tenho forças. Senhor, se eu te disser, a partir de hoje minha vida vai ser diferente, minha promessa vai durar um mês, uma semana, e depois tudo vai voltar. Senhor, eu preciso de ti, por favor, me ajuda. E Deus, querido, Ele que vai gerar em teu coração o desejo de ser uma nova criatura. E quando você vai arrependido, e quando você confessa seu pecado, Ele toca a tua vida e te transforma. Você era um lobo, agora se torna uma ovelha. Você era um homem pecador, agora você se torna um homem santo no reino de Deus. Mas tem
muito mais do que isso. O que faz Deus quando você vai a Ele arrependido? Olha o que diz 1 de João. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que maravilhoso! Se você vai a Deus, querido, Ele toma teus pecados e os apaga para sempre. Isso é o que diz Miqueias. Vou ler outro texto. Miqueias, capítulo 7, versos 18 e 19, diz: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Você percebeu uma promessa? Querido, quando você vai a Deus, não interessa como você viveu, os traumas que você carrega na vida, os complexos, as besteiras que você fez na vida, porque te digo uma coisa, quando a gente não conhece Jesus, só vive se machucando, sabe? E ninguém vai te dizer que você quer se machucar. Não, você não quer se machucar. Você quer ser feliz. Tem tanta gente que vem a mim com a vida destruída e diz: pastor, eu só queria ser feliz. Você só queria ser feliz e acabou na prisão. Você só queria ser feliz e acabou nas drogas e não pode sair de aí. Você só queria ser feliz e destruiu o seu casamento. Quanta tonteria fazemos na vida querendo ser feliz. Mas, querido, não interessa o que você fez. Quando você vai a Jesus e Ele gera em ti o verdadeiro arrependimento, imediatamente você abre o coração e confessa seu pecado a Deus. E Ele transforma você, ao mesmo tempo Ele apaga teus pecados, apaga a tua vida passada. Miqueias disse: pega teus pecados e os joga no fundo do mar, nas profundezas do mar, e nunca mais se lembrará de você. Às vezes você, carregando esta natureza pecaminosa, mesmo depois de ter se arrependido, de ter recebido perdão, você cai outra vez. E cai outra vez, e cai outra vez. E aí vai um dia a Jesus e diz: Senhor, olha, estou aqui novamente para te pedir perdão pelo mesmo pecado. E Jesus te olha com amor e diz: filho, outra vez? Por que outra vez? Se é a primeira vez que estou te vendo. Sabe por quê, querido? Porque quando Deus perdoa, esquece. Neste momento, se você abrir o coração a Deus, você é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Tudo foi feito de novo. Deus te dá uma página em branco para começar uma nova vida. Atreva-se a sonhar. Levante-se. Acredite na vida. Não interessa o que aconteceu no passado. Isso é a maravilha do perdão, da transformação. E Deus é um Deus perdoador. Não fica triste. Nada está perdido para aqueles que acreditam em Deus, para aqueles que confiam em Deus. Hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de salvação. Que Deus te abençoe. Ao lhe encontrar, pude entender o sacrifício que por mim ofereceu, por me amar, se entregou, pagou o preço para eu poder viver. Eu aceito em minha vida o seu sacrifício de amor e me entrego inteiro
minha salvação encontro ali, no sofrer de meu Jesus. Me trouxe liberdade, amor sem fim. O meu viver a Ele eu dou, e sobre o pecado triunfou ao vencer naquela cruz. Eu eternamente irei viver ao lado de Jesus. Ao contemplar o seu amor, eu posso ter certeza que Ele voltará, e então terei como expressar meu desejo de um dia o encontrar. Poderei agradecer por tudo que Ele fez por mim, e no lar de paz eu viverei, enfim, pois minha salvação encontro ali, no sofrer de meu Jesus. Me trouxe liberdade, amor sem fim. O meu viver a Ele eu dou, e sobre o pecado triunfou ao vencer naquela cruz. Eu eternamente irei viver ao lado de Pois minha salvação encontro ali, no sofrer de meu Jesus. Me trouxe liberdade, amor sem fim. O meu viver a Ele eu dou, e sobre o pecado triunfou ao vencer naquela cruz. Eu eternamente irei viver ao lado de Jesus. Eu eternamente irei viver ao lado de No próximo estudo, o pastor Bulhon falará sobre a volta de Jesus. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desse assunto. E enquanto você medita na sua decisão, em arrependimento sincero diante de Deus, feche os seus olhos para orar. Querido Pai, obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de aceitarmos a Jesus como nosso Salvador pessoal. Queremos experimentar genuíno arrependimento, Senhor. Por isso, envia o Teu Espírito à nossa vida. Nós nos entregamos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A Grande Esperança. Tema 5. Sinais da volta de Jesus, com Alejandro Bulhon. Olá, querido. Vamos falar hoje da volta de Jesus. Para isso, necessariamente preciso ler um texto bíblico que está aqui em São João 14, 1 a 3, um dos textos mais conhecidos do mundo cristão. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também.
Querido, na Bíblia há pelo menos umas 14.000 promessas que Deus faz. E cada promessa dessas revolucionaria a tua vida completamente. Agora, tem dois tipos de promessas. Promessas condicionais e promessas incondicionais. Qual é a diferença? Na promessa condicional, Deus faz a promessa, mas tem uma condição. Se você cumprir a condição, Deus cumpre a promessa. Na promessa incondicional, Deus faz a promessa e vai se cumprir independentemente de condição ou não. E esta promessa de João 14, 1 a 3, a promessa da volta de Cristo, é uma promessa incondicional. Quer dizer, Jesus vai voltar, ponto. Acredite você ou não, Jesus vai voltar. Esteja você preparado ou não, Jesus vai voltar. Então, mais vale você acreditar e estar preparado, porque esta promessa da volta de Cristo não depende de cumprimento de nenhuma condição. Quando na agenda divina chegar o dia e a hora da volta de Cristo, Jesus vai voltar. O problema é o seguinte, querido. Vivemos num mundo de incredulidade, um mundo racionalista, um mundo em que você só crê nas coisas que toca. E então, quando você ouve falar da volta de Cristo, pensa, não, ele não vai voltar, esse é um assunto de religião, é um assunto de esperança e mais nada, mas não é verdade. É verdade, querido. Olha como começa a promessa, diz, creis em Deus, então crede também em mim. Ele está dizendo, quem está assinando esta promessa sou eu, Deus, e eu não falho. E se eu estou dizendo que vai voltar, vai voltar. Agora, querido, a assinatura de Deus embaixo é que faz a diferença da promessa. Porque uma assinatura vale. Veja, se eu te der um cheque de $1 milhão e assino Alejandro Bulhão, não perca o tempo indo ao banco, porque não vai encontrar o dinheiro, porque eu jamais na minha vida vi $1 milhão. Mas se eu te der um cheque de $1 milhão e embaixo assina Bill Gates, vai correndo ao banco, porque você vai encontrar o dinheiro aí. A diferença é a assinatura. Quem assina? Esta promessa da volta de Cristo não é promessa da igreja, não é a igreja que está te prometendo, não é o pastor que está te prometendo, não sou eu que está te prometendo. Esta promessa de que Jesus vai voltar é promessa do Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus e Ele disse, eu vou voltar. Não se turbe vosso coração, não se entristeça. Eu sei que você está passando momentos difíceis, mas não desespera, porque eu vou voltar para colocar um ponto final na história do pecado nesta terra. Sabe, querido, a volta de Cristo é o ponto final na história do pecado. A morte de Cristo na cruz foi suficiente? Foi suficiente. Para salvar-te, foi suficiente. Mas eu pergunto, tá, Jesus morreu na cruz, você aceita Jesus, você está salvo. E para quê? Salvo para quê? Para continuar vivendo neste mundo de violência, de dor, de traição, de tragédia. Tá, tudo bem, está salvo. Mas neste mundo de desgraça, de enfermidade, de morte, está salvo para isso? Não. Está salvo para viver com Jesus pela eternidade. Então, a volta de Cristo é o ponto final na história do pecado. Tem muita gente que tem dificuldades para crer no Senhor Jesus, sabe? As pessoas estão morrendo por falta de esperança, as pessoas não sabem o que fazer, o lar destruído, chega a noite, não conseguem dormir, vivem com depressão, enlouquecidas, não têm solução para seus dramas. Aí vem a promessa de Jesus, filho, calma que eu já estou voltando, e elas não querem crer nas promessas maravilhosas de Jesus. Agora tem uma coisa, você vai esperar chegar um momento na tua vida em que não souber para onde ir. Vai esperar chegar na beira da morte para aceitar a promessa de Cristo. Hoje é o dia de boa nova. Aceita o plano que Deus tem para você. Mas vem outra pergunta. E quando é que vai voltar Jesus? Bom, eu quero te ler um texto para responder essa pergunta. Mateus, capítulo 24, verso 36, diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus,
nem o Filho, senão o Pai. Ninguém sabe. Portanto, querido, ninguém pode fixar a data para a volta de Cristo. Ninguém pode andar dizendo, olha, Jesus vai voltar em 2010, não, vai voltar em 2015, não, vai voltar em 2030. Ninguém tem autoridade para isso, porque nem os anjos sabem, somente o Pai. Agora, na agenda divina já está marcada hora e dia da volta de Cristo a esta terra. E te digo uma coisa, quando chegar a hora e o dia que está anotada na agenda divina, Jesus vai voltar. E vai voltar para colocar um ponto final na história do pecado nesta terra e para acabar com tua dor e com tua tristeza e para te levar com Ele para viver eternamente. Agora, Mateus 24 diz assim, aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele está próximo, mesmo às portas. Interessante. O dia e a hora exata da volta de Cristo nós não sabemos. Mas podemos perceber o tempo que estamos vivendo, porque Jesus deu o conselho. Quando vocês veem a figueira, vocês já sabem que o verão está próximo. Muito bem. Quando verdes estas coisas, que coisas? Quando verdes estes sinais, vocês devem saber que Jesus já está para voltar. Mas que coisas? Então vamos ler Mateus 24, versos 6 e 7. Diz assim, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Interessante isto. Quer dizer que quando você vê guerra por aqui, um país brigando, greve por aqui, e as pessoas tentando fazer acordos de paz, e quanto mais acordos fazem, mais guerra aparece, um país por aí, outro país, aí abre os olhos. Abre os olhos, porque quando você vê isso, você pode saber que Jesus já está para voltar. Pastor, mas guerra sempre houve ao longo da história. Eu sei, mas quando você vê o incremento dessas guerras, e hoje, querido, é guerra por todo lado, e não é apenas guerra de país contra país, é guerra de terrorista contra governo, é guerra do governo contra o terrorista, um matando o outro, outro matando o outro. Quando vocês virem essa violência, esse desajuste psicológico, emocional dos seres humanos, cuidado, Jesus está voltando. Você não sabe o dia e a hora exata, mas o tempo sim. E este tempo que estamos vivendo é o tempo em que Jesus em qualquer momento pode voltar. Mas não é só isso. Veja o que diz segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versos 1 ao 4. Outro tipo de sinais de que Jesus está para voltar. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Interessante. Aí está. Você não acha que estamos vivendo nesse tempo? Olha para teu lado. Ontem à noite, no jornal, eu vi que rapazes pegaram 2 homossexuais, bateram aí, quebraram a perna. Esse espírito. Gente que vê uma senhora no ponto de ônibus, esperando o ônibus para ir a trabalhar, batem ela. E toda gente de classe média, gente assim, bem instruída, que estuda em boas escolas. O que acontece com o nosso mundo? Filhos ingratos, gente violenta, gente orgulhosa, gente vaidosa, vive em função dos apetites da carne.
Jesus disse, quando vocês virem tudo isso, preparai-vos, porque estamos vivendo nos tempos do fim. Querido, agora vem uma pergunta. E como é que Jesus vai voltar a esta terra? Estamos vendo que estamos vivendo nos tempos finais da história do mundo. Jesus pode voltar em qualquer momento. E como é que ele vai voltar? Apocalipse capítulo 1, verso 7, diz o seguinte: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Não é que Jesus veio em 1914, como muita gente pensa. Outro dia encontrei alguém que disse, não, ele já veio em 1914, mas veio espiritualmente. Mas eu falei, mas aqui o texto diz que todo olho o verá. E ele disse, não, mas são os olhos da fé. É com os olhos da fé que vamos ver. Acontece que o texto que acabo de ler diz que quando Cristo vier, todo olho o verá, inclusive aqueles que o traspassaram. Ou seja, antes da volta de Cristo vão ressuscitar aqueles piores inimigos de Jesus, aqueles que cravaram a lança no costado de Jesus. E eles não têm fé. Então, como é que vamos ver Jesus com os olhos da fé? Não se trata de fé, se trata dos olhos físicos. Quando Jesus voltar, todo olho o verá. Atos, capítulo 1, versos 9 a 11, diz assim: Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Está claro? Do jeito físico que o Senhor Jesus foi arrebatado, desse mesmo jeito vai voltar. A volta de Cristo vai, quando ele vier, vai ser como o relâmpago que se vê de um lado para outro. Todo mundo vai vê-lo. É um evento físico, é um evento transcendental. O mundo vai ser sacudido, os seres humanos, todos vão a poder contemplar a volta de Cristo. Agora, vem a pergunta, por que ainda Jesus não voltou? E para isso preciso ler este texto, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. Querido, se Jesus tivesse vindo ontem, você estaria perdido, porque você não conhecia a palavra de Deus, você não conhecia a esperança da volta de Cristo, você não estaria preparado para a volta de Cristo, mas Deus ama você. Jesus quer estar com você lá na mesa do grande banquete nos céus. Há um lugar separado para você e Jesus está esperando. Aí vem a pergunta que muita gente faz, mas nunca vai terminar, porque sempre vai estar nascendo gente. Sim, o amor de Deus é longânimo, a misericórdia é grandiosa, mas um dia vai chegar o momento em que Jesus vai voltar e pois porque tem que colocar um ponto final à história deste mundo. Agora, naquele dia, qual será a atitude dos remidos? Se você entregou seu coração a Jesus, se você se preparou, qual vai ser a atitude de seu coração? Isaías 25, 9, veja o que diz. E naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, por ele temos esperado, para que nos salve. Este é o Senhor, por ele temos esperado, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Que coisa maravilhosa, querido. Naquele dia, aqueles que não se prepararam para a volta de Cristo, dice Apocalipse que correrão aos montes e irão cair sobre nós, não podemos ver aquele Senhor que está vindo, mas aqueles que se prepararam, eles levantarão os braços e dirão, Senhor, bem-vindo. Graças a Deus acabou a história de pecado, de dor deste mundo. Te digo uma coisa, a dor que você está experimentando na sua vida vai passar. As lutas, as dificuldades que você enfrenta vão passar. Jesus vai voltar para levar você para aquelas mansões celestiais que Ele está preparando. Entregue seu coração a Jesus. Querido, estudar não ajuda se você não tomar decisões. A verdade, você tem que se comprometer com a verdade.
Conhecer, conhecer, conhecer. Alimenta a tua cabeça, mas não transforma a tua vida. Por isso, depois de estudar, você tem que ficar sozinho. Abrir o coração e dizer, Senhor, realmente eu não quero viver neste mundo de pecado. Eu quero ir contigo, eu quero que Jesus volte. Então entrega seu coração a Jesus. E prepare-se, porque Jesus está voltando. Quando Cristo aqui viveu, sua promessa nos deixou. Vou ao céu preparar-vos um lugar. Depois virei para vos buscar. E comigo ireis morar. Um lar Jesus foi preparar no céu. Nova vida terá quem for fiel. Aleluia, Ele prometeu que vai voltar. Cristo vem para nos buscar. Nós estamos perto, cada dia mais, de encontrar Jesus, o nosso Salvador. Os sinais nos mostram que não vai demorar. No seu reino vamos habitar. Mas Jesus foi preparar no céu. Nova vida terá quem for fiel. Aleluia, Ele prometeu que vai voltar. Cristo vem para nos buscar. Nem a morte ou dor, nem medo ou sofrer, toda lágrima Jesus vai enxugar. Em louvor os salvos erguerão a sua voz. Nosso Deus, sua promessa cumpre. Mas Jesus foi preparar no céu. Nova vida terá quem for fiel. Aleluia, Ele prometeu que vai voltar. Cristo vem para nos buscar. Aleluia, Ele prometeu que vai voltar. E em breve virá nos buscar. Sim, Jesus Cristo voltará. Essa é a bendita esperança do cristão. Mas o que acontecerá após a volta de Jesus? Esse é o tema do próximo estudo, o milênio. E enquanto você se prepara para esse tema, vamos orar. Querido Pai, obrigado pela promessa da volta de Jesus. Abençoa, Senhor, esse teu filho, essa tua filha que agora decide
preparar-se para o encontro com Cristo. Que no seu retorno nós estejamos juntos e prontos como uma família para recebê-lo nas nuvens dos céus. Em nome de Jesus rogamos. Amém.